Oi, gente, meu nome é Fábio. Acredito, se vocês me seguem, vocês devem me conhecer, ou pelo menos acompanhem alguns dos meus posts, né? Muita fotografia, por sinal. Recentemente eu fiz uma enquete nos meus stories para comentar, para ver a possibilidade, na verdade, de ah, produzir alguns vídeos curtos ou lives discutindo alguns temas, algumas coisas que eu vou aprendendo durante a minha jornada acadêmica. Né? Para quem não me conhece, então, eu estou fazendo doutorado em Educação em Ciências na FURG, a Universidade Federal do Rio Grande, e tenho mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas e uma graduação em Arqueologia pela FURG também. Também, nesse meio tempo, aí iniciei meus estudos em 2015, meus estudos acadêmicos, né? Então fazem 10 anos aí que eu estou dentro da universidade, vivendo a universidade intensamente, né? E me apropriando de conceitos, autores, vivendo diferentes áreas do conhecimento, que eu acho que é riquíssimo, né? Para a gente, enquanto seres humanos, conhecer diferentes campos do conhecimento, se apropriar de diferentes teorias, né? Diferentes autores. E a ideia aqui desses vídeos é que a gente trate um pouquinho sobre o que eu tenho vivenciado. E uma moto passando agora estourada. É incrível, né? Mas enfim, dando prosseguimento, né? E eu queria trazer um pouquinho para vocês do que eu tenho lido agora, né? Tô lendo uma série de livros, porque eu não consigo ler um só separado, eu sempre li várias coisas ao mesmo tempo. Sempre funcionei assim. E eu tô lendo agora Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, do Tomás Tadeu da Silva, e o Em Defesa da Sociedade, do Michel Foucault. Né? Esse Em Defesa da Sociedade eu já tinha começado há um tempo atrás, e eu parei quando eu fiz uma disciplina em 2022 no programa de pós-graduação em Educação aqui da FURG, né, em que tratava sobre a governamentabilidade, que é um dos conceitos do Michel Foucault. E estou retomando essa leitura agora por conta da minha tese de doutorado. Então, duas coisinhas assim, que eu acho muito legal, né, nesses autores e nessas perspectivas que eu estou trilhando, que eu estou seguindo, é a forma como o conhecimento é construído, né? Então a ideia é que aqui a gente não faça uma aula, tá bem? Só para especificar. Então que eu venha, traga reflexões, traga ideias e que não seja algo também muito preparado. Então esse vídeo não tá nada sendo preparado, foi só uma ideia que eu tive de falar desses dois autores. Então não tem um roteiro, é conforme eu vou pensando, conforme eu vou articulando. Gravar vídeo é uma coisa nova para mim também, né? Mas seguimos. Então, uma coisa que é legal desses autores é que eles pensam, eles vão trazer de alguma maneira a forma como a gente constrói o conhecimento, né? Cada um seus campos específicos. Foucault não tem como dizer exatamente de onde ele era um campo, mas ele é tradicionalmente visto como um filósofo, né? Ele é um filósofo francês, mas ele produz vários, já tentaram encaixar em vários campos, né? Como historiador, como um pensador ligado às ciências jurídicas, às ciências médicas, né, a psiquiatria, a psicologia, mas na verdade ele tratou de vários temas, mas sempre tentando pensar como o ser se torna quem ele é, né? Como o ser é subjetivado, como ele se torna um sujeito. Basicamente essa é a principal questão do Foucault, né? Mas não é isso que eu quero discutir. Enfim, já estou fazendo rodeios. Mas a ideia é que a gente que eu queria trazer um pouquinho para vocês assim dessa questão de como se constrói o conhecimento para esses dois autores, né? Tomás Tadeu da Silva não vai comentar exatamente sobre isso, mas esse aqui, se eu não me engano, é a tese de doutorado dele, em que ele vai tratar logo na introdução sobre a questão das teorias do currículo, né? O que seriam as teorias do currículo. Só que eu não quero discutir currículo aqui, não é a ideia, né? Mas pode ser que eu fale em algum momento. Porque é isso, a ideia é que seja uma conversa, né? Eu boto o vídeo, quem se interessar comenta, né? E a gente vai fazendo algum diálogo, de alguma maneira. E é muito legal porque ele vai dizer que antes de a gente falar de uma teoria do currículo, é legal pensar a ideia de teoria, né? E aí ele vai dizer que, em geral, está implícita na noção de teoria a suposição de que a teoria descobre o real, de que há uma correspondência entre a teoria e a realidade. De uma forma ou de outra, a noção envolvida é sempre representacional, especular, mimética. A teoria representa, reflete, espelha a realidade. A teoria é uma representação, uma imagem, um reflexo, um signo de uma realidade que, cronologicamente, ontologicamente, a precede. Então é muito legal, porque ele vai dizer que a teoria, nessa perspectiva que ele está trazendo, ela é algo que descobre a realidade. Né? Só que o que ele vai discutindo ao longo dessa primeira parte do livro, dessa introdução do livro, e fica com recomendação de leitura, é claro,
né, é que, na verdade, a teoria ela não descobre, na verdade, ela inventa a realidade. Porque a partir do momento em que tu coloca palavras para determinar, determinar as coisas que existem na realidade, né, na verdade, tu inventa elas. Não existia um currículo antes de que fosse inventado o currículo, né? E é isso que ele vai trazer. Né? O currículo ele é inventado a partir do momento em que se cria teorias sobre eles. Então, na verdade, a teoria ela cria realidades. Né? Ele vai chamar, e talvez ele até diz que seria mais interessante chamar, em vez de teoria, chamar de discursos. Né? Então, ela produz discursos. A partir do momento que eu produzo discursos, eu produzo aquilo, aquela coisa. Né? E a mesma coisa acontece com o indivíduo, né? A partir do momento que eu produzo discursos sobre um indivíduo, sobre um sujeito, eu estou produzindo ele também. Claro, são discussões mais amplas, mas são só para a gente pensar algumas questões, né? Enfim, só estou trazendo mesmo, né, gente? Não é nenhum, não é uma aula, não é um, enfim, não é um apanhado de ideias, é só apresentar algumas leituras que eu faço, né? O Foucault ele vai dizer uma coisa que eu acho bem interessante, né, no Em Defesa da Sociedade, na aula de 7 de janeiro de 1976. Para quem não sabe, Foucault, além dos seus livros escritos, né, em que ele vai sistematizar melhor essas ideias, ele vai ter uma série de livros que são aulas que ele deu no Collège de France, né, onde ele era contratado então como pesquisador, e aí ele tinha uma aula de 2, 3 meses que ele dava como uma espécie de, como eu posso dizer, de dar um retorno, né, para os seus empregadores daquilo que ele produzia, daquilo que ele pesquisava. Então, Em Defesa da Sociedade é uma das aulas dele, esse é o nome de um dos cursos que ele deu. Né? Então, nessa aula de 7 de janeiro de 76, ele vai trazer uma série de discussões, né? Porque o Foucault ele ia para vários temas, enfim, para várias reflexões ao longo dessas aulas. E aí ele vai dizer, é um parágrafo comprido, mas eu gosto bastante. De uma forma mais precisa, ou em todo caso, que talvez lhe soe melhor, eu diria isto. Desde muitos anos, desde mais de um século, por certo, vocês sabem quão numerosos têm sido os que perguntaram se o marxismo era ou não uma ciência. Poderíamos dizer que a mesma pergunta foi formulada e não para de ser a propósito da psicanálise, ou pior ainda, da semiologia dos textos literários. Mas a esta pergunta, é ou não é ciência? As genealogias ou os genealogistas responderiam: pois bem, precisamente o que criticamos em vocês é fazer do marxismo ou da psicanálise ou dessa ou daquela coisa uma ciência. E se temos uma objeção a fazer ao marxismo, uma ciência, é que ele pode efetivamente ser uma ciência. Em termos um pouco mais se não elaborados, pelo menos diluídos, eu diria o seguinte: antes mesmo de saberem que medida uma coisa como o marxismo ou a psicanálise é análoga a uma prática científica em seu desenrolar cotidiano, em suas regras de construção, nos conceitos utilizados antes mesmo de se fazer essa pergunta da analogia formal ou estrutural de um discurso marxista ou psicanalítico com um discurso científico. Não é necessário primeiro levantar a questão e se interrogar sobre a ambição de poder que a pretensão de ser uma ciência traz consigo. É a parte interessante, né? As questões que é preciso formular não serão estas: quais tipos de saber vocês querem desqualificar no momento em que vocês dizem ser esse saber uma ciência? Qual sujeito falante, qual sujeito discorrente, qual sujeito de experiência e de saber vocês querem minimizar quando dizem: eu que faço esse discurso, faço um discurso científico e sou cientista? Qual vanguarda teórico-política vocês querem entronizar para destacá-la de todas as formas maciças, circulantes e descontínuas de saber? E eu diria: quando eu vejo vocês se esforçarem para estabelecer que o marxismo é uma ciência, não os vejo, para dizer a verdade, demonstrando de uma vez por todas que o marxismo tem uma estrutura racional e que suas proposições dependem, por conseguinte, de procedimentos de verificação. Eu os vejo, sobretudo e acima de tudo, fazendo outra coisa. Eu os vejo vinculando ao discurso marxista e eu os vejo atribuindo aos que fazem esse discurso efeitos de poder que o Ocidente, desde a Idade Média, atribuiu à ciência e reservou aos que fazem um discurso científico. Então, a forma como a ciência é construída para Foucault, isso não quer dizer, ele não está desvalidando a ciência, não é em nenhum momento isso, né? Ou desvalidando que o marxismo seja ou não uma ciência, não é isso a discussão dele. A discussão dele, que ele está trazendo aqui, me parece muito mais uma discussão de pensar, bom, que tipos de saberes são legitimados quando a gente diz que determinada coisa é uma ciência, quando a gente legitima aquele conhecimento como uma ciência, né? E isso está fortemente arraigado numa ideia
que inicia na Idade Média, na construção dos saberes científicos e que vai ter reflexo até o dia de hoje, né? Eu tenho pesquisado, além do campo educacional, no campo da arqueologia e das artes visuais, eu tenho pesquisado muitas histórias em quadrinhos, né? E para quem não sabe, os estudos de histórias em quadrinhos têm sido entendidos de uns anos para cá como uma disciplina, mas uma disciplina interdisciplinar, que não se reduz a um campo único, né? Então ela seria quase uma indisciplina, como dizem alguns autores, né? Porque é isso, ela não está nesse movimento de caixinhas, né? Como a gente tem a biologia, a gente tem a física, a gente tem a matemática, a história, o campo da história da arte, né? O campo, enfim, todos esses campos disciplinares, né? E estou dizendo isso para quê? Para a gente dar um exemplo do que o Foucault está dizendo, né? Então, esse tipo de saber, quando a gente sai de um saber, né, que inicialmente começa com, enfim, uma série de fãs, uma série de grupos que tem os saberes deslegitimados como saberes científicos, e a gente traz esses saberes para a academia e transforma eles em saberes científicos, e aí por meio de publicação de revistas, de artigos em revistas, criar eventos específicos para esse grupo de saberes, a gente dá uma cara de legitimidade para esses conhecimentos e torna, ou seja, o torná-los científicos os legitima a produzir aquele objeto, né? Então, o que passa a ser uma história em quadrinho, por exemplo, vai ser aquilo que a teoria dos quadrinhos vai trazer, né? Porque quem tem o poder para dizer o que é determinadas coisas? O cientista, muitas vezes, né? Então, por exemplo, o médico tem o poder de dizer qual é a doença, qual é o diagnóstico, né? Da mesma forma, o físico vai dizer o que é a gravidade. Ele tem a legitimação para dizer o que é a gravidade, né? Tô dando exemplos muito simplórios aqui, mas a ideia é um pouco disso que Foucault está dizendo, né? Mas além disso, e também se articula muito com o que o Tomás Tadeu falou, né? Que a teoria ela vai produzir o objeto, né? Ela não vai representar esse objeto, ela produz ele. E aí essa reprodução fica como se fosse uma... Ou seja, ao produzir esse objeto, ela produz... ao produzir esse objeto, ela cria a ideia de descobrir, como se ela tivesse descoberto algo. Mas na verdade ela não descobriu, ela produziu aquele objeto. Né? E existe um discurso então que vai dizer que ela descobriu. Né? Ele é revestido de essa produção é revestida de um discurso de descoberta, né? Enfim, e nos quadrinhos acontece a mesma coisa. Aconteceu isso com os estudos de gênero, acontece isso dentro da história, dentro da física, dentro da química, dentro da matemática, né? Ainda que esses últimos campos das ciências duras, né, das ciências exatas, muitas vezes não são considerados como campos de saberes imutáveis, né? E a gente sabe que não é assim, né? A ciência ela muda, né? Os campos de conhecimento se modificam ao longo do tempo, né? Porque eles são produzidos. Eles são produzidos por determinados contextos históricos, sociais, econômicos, culturais, né? Então a gente não pode dizer que a ciência é assim e é isso que ela produz e é isso que tem validade. Na verdade, a ciência ela é uma forma de um discurso, né? Como diz Tomás Tadeu, né? Essas teorias são os discursos que produzem regimes de verdade, né? Ou seja, que elas articulam sistemas que passam a ser considerados verdadeiros, porque até a legitimação delas como conhecimento verdadeiro também foi uma construção que levou muito tempo para ser construída, né? Para ser que a gente hoje olhe para o médico e diz que o médico está errado, né? Ou o engenheiro está errado de fazer coisas de determinadas maneiras, né? Porque na verdade eles têm a legitimação, porque essa legitimação foi construída. Isso não quer dizer que é uma desvalorização dos campos do conhecimento, muito pelo contrário, né? É uma desvalorização. A ideia central é pensar como esses saberes são construídos socialmente, em contextos específicos, né? Não quer dizer que eles têm mais ou menos valor que outros tipos de saberes, né? E quando a gente pensa, e aí fazendo um paralelo assim, né? Não sei, pode ser um paralelo meio burro talvez, né? Ou meio bobo, mas quando a gente pensa questões de decolonialidade, contracolonialidade, né? Diálogos de saberes, entre outros, a gente está pensando outras formas de saber.
saberes que por muito tempo foram negligenciados, que o Foucault vai chamar de saberes sujeitados, inclusive, né? Ele vai ter um trecho nesse Em Defesa da Sociedade que ele vai falar sobre os saberes sujeitados. E a partir disso, ele vai trazer uma série de questionamentos de como esses saberes que foram relegados a esse campo de não válidos, né, eles vão sendo excluídos cada vez mais, né? E o que a gente tem hoje no Brasil, principalmente, em outros países que foram colônias, né, é uma revalorização desses saberes. Então, saberes indígenas, saberes afrodiaspóricos, né? A gente vai ter saberes artesanais, né? Por exemplo, no campo das artes, que é uma revalorização, por exemplo, do crochê, do tricô, né? Da argila, por exemplo, né? Não mais como uma linguagem artística muito elitizada, mas também aquela coisa do fazer artesanal, né? Da argila lá, que é feita, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, entre outros aspectos que a gente vai ter uma revalorização desses saberes, né? E que eles não necessariamente precisam passar pelo filtro da academia para ser legitimados, né? Claro que a lógica é que se passe por esse filtro, porque ainda hoje se impera a ideia de que quem tem legitimidade para dizer o que são as coisas, o que é o mundo, como ele funciona, como são as pessoas, são os cientistas. É o psicólogo, é o médico, é o historiador, é o sociólogo, é o estatístico. Foucault vai falar muito sobre a estatística, né, em várias de suas obras. Então, esses saberes eles constituem um corpo, e aí pensando tanto no em termos de sujeitos, mas um corpo teórico, um corpo de conhecimento, né, que vai produzir saberes, né, e que vai ter a influência real nas tomadas de decisões, né, sobre o mundo. E, enfim, né, eu falo muitas coisas, meu pensamento funciona assim, para quem não sabe, né, eu vou e venho, já tem 17 minutos isso aqui. A ideia era que fosse uma coisinha curtinha, mas eu não consigo resumir porque justamente não é a ideia de algo planejado, é que a gente possa pensar algumas ideias, trazer alguns autores, trazer algumas leituras e tentar articular, né, como isso pode ser pensado nas pesquisas de vocês, nos estudos de vocês, ou só porque vocês querem discutir também, eu acho que é um pouco disso, né? Mas é isso aí, gente. Até um próximo vídeo. Não sei se farei outros, mas é isso aí. Tchauzinho.